Meus irmãos, é bom a gente viver tudo isso aqui que a gente está vivendo e poder refletir sobre a palavra. A palavra, ela é sensacional porque leva a gente a contemplar esse momento e aproveitá-lo. Quase sempre a gente está adiando as coisas ou achando que já é muito tarde. Quando você conversa com as pessoas, o discurso quase sempre é o mesmo. Pastor, estou muito velho para isso. Ou então, eu ainda estou muito novo para isso. Nunca é o tempo, pessoal. Como é que a gente vai fazer qualquer coisa? Como é que a gente vai executar alguma coisa? Pessoal, Deus, Ele está interessado em fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que querem viver coisas extraordinárias. A vida não precisa ser um fardo, ela não precisa ser enfadonha, a vida não precisa ser menor. A vida é o maior presente que Deus nos deu. E quase sempre a gente simplesmente deixa que a vida vá acontecendo, que a vida se passe. Meu irmão, esse dia é precioso, é ímpar, e ele não volta nunca mais. O Senhor estabeleceu coisas preciosas para hoje, que a gente deixou escoar por entre os dedos, porque se apegou àquilo que tentou nos depreciar, nos diminuir. E essa coisa de achar que não é a hora, esse é o tempo. Estou muito velho, pastor. Com quantos anos o Senhor chamou Abrão? Abrão tinha 75 anos. Imagina só. Imagina Abrão falando, Senhor, chama outro aí, eu estou com um bico de papagaio aqui, o negócio não tá muito bom, ainda não é. Pô, meu tempo já passou. Eu quero dizer para você, independentemente da idade que você tenha, o seu tempo não passou. Seu tempo é hoje. É agora. A gente olha para Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E eu fico olhando a pessoa, pastor, eu estou muito novo para assumir essa responsabilidade. Meu amigo, você está muito novo para desperdiçar a sua vida. Viva, aproveite, queira, esteja ali, esteja pronto. Eu estava... minhas condolências a todos os britânicos. A Rainha Elizabeth II faleceu essa semana. Mas sabe o que me espanta na vida dessa mulher? Ela está lá com 96 anos, não é? 96 que ela tinha. 90 e tantos, isso aí fora o gato, porque provavelmente na época que ela nasceu não tinha negócio de certidão de nascimento ainda, não tinha nada disso. Meu irmão, e a última coisa que ela fez foi empossar a primeira-ministra britânica lá. Foi a última imagem dela. A última imagem dela não é numa cama, não é num leito de hospital, é dando posse à primeira-ministra. A última foto dela é ela arrumada, numa lareira elegante lá, junto com a ministra, e mostrando ali que estava dando posse àquela mulher. Gente, isso é viver. Não importa se você vai viver 96 anos, ou se você vai viver muito menos que isso, não importa. O importante é você fazer a sua vida valer a pena. E isso dá trabalho, porque eu tenho dito, meus irmãos, ser infeliz é fácil. E a maior parte das pessoas é. E elas colocam o nome de infelicidade em tudo quanto é doença. Eu sou infeliz porque eu sou bipolar, eu sou infeliz porque eu tenho depressão, eu sou infeliz... Não. As pessoas são infelizes porque elas escolhem ser infelizes. Ser infeliz não dá trabalho nenhum. É só sentar e chorar. Só isso. Só. Senta e chora. E é o que as pessoas fazem. Você viu o preço do frango, pastor? Come ovo, varão. Ué? É derivado do frango, não é? A gente dá um jeito no negócio. Você viu como é que está a violência? Anda com mais cuidado. Gente, tem sempre uma maneira de fazer acontecer. Para de murmurar, para de reclamar, para de viver uma vida menor. Tenha expectativa. Olha, a vida vai melhorar, coisas boas virão sobre mim. O salmista no Salmo 27, no verso 13, ele ensina para a gente: pereceria sem dúvida, se não cresce que veria bondade na terra dos viventes. A gente espera no Senhor. Anima o teu coração e Ele fortalecerá a tua alma. É tempo da gente sair dessa vida menor. É tempo da gente deixar de justificar a infelicidade e trabalhar para ser feliz, porque felicidade se constrói, gente. É como aqueles bloquinhos de Lego, tem que colocar um do lado do outro, um em cima do outro, tem que formar as coisas. Isso é felicidade, é quando a gente pega as situações que a vida oferece a gente e trabalha nelas com fé, com ânimo, com força e faz valer a pena. Ser feliz basicamente é uma atitude que muda as coisas. Olhar, contemplar,
filosofar, dizer sobre, não muda coisa nenhuma. É como eu ajo a partir do que aconteceu. De repente você não tem culpa nenhuma do que fizeram com você. Tua responsabilidade é como você vai reagir. É o que você vai fazer com aquilo que colocaram na tua mão. Você pode ficar amargando aquilo ali ou transformar, ou agir. E na noite de hoje eu quero partilhar contigo a vida de alguém que faz com que a gente seja inspirado a viver para valer, a ir além, a transcender, a não se permitir uma vida menor, a não justificar a infelicidade, a viver os dias difíceis, a passar pelas experiências ruins, mas prosseguir, seguindo de glória em glória, esperando coisas boas de Deus, vivendo, porque é para isso que Jesus veio, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo número 14. Nós veremos a história de Calebe. Josué, capítulo 14, a partir do versículo número 6. Diz assim a palavra de Deus: Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia o meu coração, mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, que o Senhor te falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, verdade expressa ao nosso coração. Queremos, Deus, a semelhança de Calebe, a despeito do tempo, das lutas, dos desapontamentos, continuar crendo e vivendo, até o dia que a tua promessa se cumprirá em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como viver a vida real, a vida de verdade, aquilo que acontece com todo mundo e ainda assim fazer valer a pena? Ou quais são as atitudes que nós temos que tomar para que a vida vale a pena? A primeira atitude que eu queria partilhar contigo está no versículo número 10. Olha o verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje tenho 85 anos. Gente, se a gente quer fazer a vida valer a pena, tem que manter a esperança, apesar de. Não importa o que aconteça, mantenha a esperança. Calebe é o menos culpado da turma, gente. O povo sobe para espiar a terra e quando chega lá, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Você vê como é que o negócio é bom. E eles voltam e quando chegam, Calebe está falando: o lugar é maravilhoso, a terra é boa, e o Senhor é conosco. E o povo derrete o coração de Israel. Eles falam que o lugar vai devorar os homens, é ruim. E nesse processo de desacreditar na palavra de Calebe, o povo passa 40 anos no deserto. Um caminho de 40 dias. Eles ficam 40 anos lá. E é para a gente parar e pensar o seguinte, pessoal. A culpa foi de Calebe? Não.
Mas o que adiantaria ele transferir a culpa para os outros? Ah, a culpa é desse pessoal. Esse pessoal não acredita em nada. Esse pessoal é difícil. Que turma difícil de lidar. Ah, como é que a gente pode ser feliz vivendo no meio de um povo desse? Esse povo não tem jeito. Quantos de nós já não ouvimos esse discurso na vida? Ah, o brasileiro é difícil. Gente, ninguém é difícil. O importante é que a gente compreenda que nós podemos escolher ficar amargos como a maioria ou continuar vivendo dia após dia sabendo que é um plano de Deus para a nossa vida. Caleb passa 40 anos de deserto, meu amigo. 40 anos de areia, 40 anos de sol, 40 anos de calor, e ele está ali. E agora está chegando o momento dele. Ele não ficou amargo na angústia, na dificuldade, na dor que ele enfrentou, porque ele tinha um propósito. Sabe por que a gente fica amargo? A vida da gente não tem propósito nenhum. Você não sabe nem para que está respirando. Não tem ideia de para que Deus te colocou nessa terra. Não tem um ministério, não tem um chamado, não tem uma direção, não tem um sonho, não tem nada, gente. Se você olhar, gente, quando a gente vê propaganda eleitoral, eu fico olhando, é o cúmulo do despropósito. Os caras estão falando de quê? Cara, é lamentável, os caras não falam de coisa nenhuma, porque nem eles têm plano nenhum, eles não sabem nada. E a gente, o que a gente quer? Como é que Deus vai te abençoar se nem tu sabe o que tu quer? Para onde Deus vai te levar? Caleb tinha algo muito claro para ele. Eu vi a terra prometida e eu vou voltar para aquele lugar. Eu sei porque esse tempo de deserto está me fortalecendo, está me preparando para aquilo que eu vou herdar lá na frente. A dificuldade que você vive hoje, meu irmão, não é para te matar, é para te fortalecer. O que você passa hoje não é porque Deus não te ama, é porque Ele te ama tanto que está te preparando para coisas maiores. Aí você pensa, mas se Deus está me preparando desse jeito, eu sou o Rambo, não é possível. Meu amigo, Deus está te fortalecendo. Creia. Agora tem que ter um propósito, senão o negócio não flui. Eu lembro de uma história de um menino que falou que não queria ir mais para a escola. Eu não vou mais para a escola. Na escola as crianças zombam de mim. Quem nunca passou por um bom e velho bullying na escola, né? Você tem alguma coisa que alguém te zoava na escola, não tem jeito. Só que antigamente a gente zoava de volta. Hoje as crianças não podem mais. Eu não vou mais à escola, meu Deus. E a mãe, que não era uma mãe, que era uma mãe raiz, não era Nutella, falou, não, vem cá, meu filho, vamos conversar aqui. E começou a conversar com ele lá e tal. E o que houve? Não quero ir mais, não vou mais, não sei o que e tal. Ele falou, tá bom, então faz o seguinte, pega as panelas lá na cozinha para mim. Vamos cozinhar aqui um negócio aqui. Aí foi lá na cozinha, pegou 3 panelas, colocou no fogo com água. E a mãe começou a falar com o garoto, meu filho, a vida é difícil para todo mundo. E colocou água nas 3 panelas e acendeu o fogo. A vida ela vai elevar a temperatura das coisas. E a água, então, já estava fervendo. E a diferença é como nós vamos reagir a essa temperatura elevada. Está vendo essa cenoura aqui? Ela traz consigo dureza, não é? Ela é firme. Quando colocada na água fervendo, colocou lá e deixou um tempo. Quando tirou, a cenoura desmanchou toda. O ovo mostrou ele. Se você bater, ele quebra. Mas quando você coloca na água fervendo, ele endurece. E mostrou como o ovo havia endurecido. Agora, o pó de café, e aí abriu o pó de café, jogou na água. O pó de café, quando entrou na água fervendo, mudou a água. Exalou um bom perfume pela casa toda. E ainda se tornou uma bebida gostosa. Você tem que escolher na sua vida o que você vai ser. Café que muda, que se torna relevante, ou aquilo que muda de acordo com a circunstância. O café mudou a circunstância. Os outros foram mudados na circunstância. O que você quer ser? E a pergunta para os irmãos hoje é exatamente essa. O que vocês querem ser? Vão ser vencidos pelas circunstâncias? Vão ficar culpando os outros? Vão ser esses comentaristas aí da Globo News, que sabem tudo, mas não fazem nada? Que sabem todas as coisas, que falam de todo mundo, mas que não produz coisa nenhuma? A culpa é de todo mundo, menos nossa. Para fazer a vida valer a pena, pessoal, antes de qualquer coisa, a gente tem que manter a esperança a despeito das dificuldades da vida.
Caleb só enfrenta o deserto e vence, porque ele manteve a esperança. Segunda atitude que eu quero que a gente tome hoje, verso número 12. Olha o verso 12 aí. Fala assim o verso 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. É preciso que a gente tenha coragem para enfrentar grandes desafios, gente. Só consegue ter uma vida que vale a pena quem enfrenta grandes desafios, quem está disposto a se arriscar, quem sai da sua zona de conforto. Caleb, ele está junto com o povo e ele escolhe o lugar mais difícil para ele possuir. Ele quer ir para um lugar onde tem gigante. Os anaquins são os filhos dos gigantes, onde as cidades são fortes. Ele não quer pegar um povoadozinho no meio do nada ali, não. Ele quer o que tem de melhor. Quem quer o que tem de melhor precisa ter as lutas mais difíceis. Precisa enfrentar o que tem de maior. Nós queremos o melhor com mínimo esforço. Não existe isso. Não tem. Se você quer qualquer coisa na vida, meu irmão, se esforça. Quando Josué começa o ministério dele, o Senhor falou o que para ele? Esforça-te, tende bom ânimo. Tem que se esforçar. Essa coisa, eu vivo na graça. O Senhor Deus tem me dado. Meu irmão, Deus está te dando, claro, você está vivo, senão você não estava aqui. Mas se você quer excelência, tem que dar o próximo passo. Tem que se esforçar, tem que lutar. Quando as pessoas olhavam para aquela cidade lá em cima, grande e fortificada, diziam, não tem como chegar lá. Quando Caleb olhava, ele dizia, aquela cidade lá é minha. Eu estou indo para lá para possuí-la, porque Deus é comigo. Você está percebendo a diferença? A diferença é essa, pessoal. Se eu quero grandes coisas, eu preciso fazer grandes coisas. Se eu quero fazer valer a pena, eu tenho que me arriscar, eu tenho que me lançar, eu tenho que me atirar. Eu não posso ficar simplesmente na zona de conforto. E é muito comum a gente achar que tá bom, pastor, tá bom, né, pastor? Poxa, eu consigo fazer 4 refeições por dia, glória a Deus por isso. É um bom número de refeições, 4 por dia, você está indo bem, mas você pode mais. Você pode mais. Eu estou me formando agora, já estou feliz porque ninguém formou na minha família. Amém, mas você pode empreender, você pode abrir empresa, você pode alcançar coisas, você pode ir além disso. O que eu estou falando é que a gente não pode se acomodar. Aquele que se acomoda, ele está morrendo. E esse comodismo, gente, é uma praga que se apegou a gente. Porque a gente não tem tempo para nada. Já viu alguém dizer que tem tempo? Não tem, porque gastam uma infinidade de tempo com rede social, uma infinidade de tempo com aquilo que não presta. E nós podemos fazer melhor, nós podemos fazer mais, nós podemos ir além, mas não queremos. A gente tem que ter pelo menos coragem de admitir isso, pessoal. Caleb, ele tem um grande desafio pela frente. E ele fala, é isso que eu quero. Qual é o grande desafio que você tem na vida hoje? Se tu não tem um grande desafio, é porque tu não tem um propósito de vida. E é por isso que a vida não está valendo a pena, pessoal. É por isso que está vazio. O que eu quero? Qual é o alvo que eu tenho travado? Pastor, estou muito velho para esse negócio, estou cansado já. Não está não, meu irmão. Disseram para você e você acreditou. Você pode. É possível sim. Se você quiser ser astronauta, ainda dá tempo. Agora tem que ir atrás, gente. Eu vejo as pessoas dizendo, eu tenho um sonho, sabe, pastor? Mas é um sonho impossível. Então é porque você não está sonhando direito. Começa a buscar Deus, começa a falar com Deus, começa a abrir o coração para Ele e dizer, Senhor, eu quero aquela cidade grande e forte. Eu estou preparado para uma luta gigantesca porque eu sei que o Senhor é comigo. É lá que está a minha promessa, é lá que Deus vai se manifestar. Eu não vou recuar, eu vou viver a grandeza e a glória do Senhor lá. Não tenha medo não, meu irmão. Quanto maior o desafio, maior o cuidado e o poder de Deus sobre a sua vida. Não tenha nenhum tipo de dúvida, porque Ele é fiel. Caleb passou pelo deserto porque sabia que ia chegar o dia de entrar na terra prometida. Sabia que no tempo certo se cumpriria a promessa na vida dele. Qual é o teu projeto de vida? Qual é o teu propósito? O que tu quer? Atitudes que fazem a vida valer a pena, elas levam a gente ao lugar do risco. E isso é que faz, sabe, a gente se sentir vivo.
essa coisa de que não sei o quê, essa monotonia. Se você já foi ao CTI, você sabe como é que funciona lá aqueles aparelhos que medem frequência cardíaca, né? Se tiver uma linha reta, meu amigo, é porque infelizmente você já está diante do Senhor. A vida, ela tem altos e baixos, e isso é estar vivo. E nos momentos de alto a gente glorifica a Deus e aproveita. Nos momentos de baixa a gente, sabe, se recupera e se prepara para subir. É assim que funciona. Quando eu olho para Caleb, eu vejo um homem que manteve a esperança porque tinha um propósito, que continuou porque tinha grandes desafios, porque não desanimou, não desistiu. Olha o verso 8 aí, vamos lá, verso 8. Verso 8 diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Se você quer fazer a vida valer a pena, não se contamine. Não se permita ser mais uma voz corrente da tragédia, da catástrofe, da impossibilidade, do que não deu certo, do que não funcionou. Aquele povo todo, a uma voz dizia que Deus lhes abandonou. E Caleb dizia: o Senhor é conosco, é Ele que nos trouxe até aqui, Ele nos guardou, nos amparou. Aquele povo, a uma voz, reclamava do deserto, mas Caleb sabia que havia um propósito, que Deus estava treinando a ele para coisas maiores, e ele não se contaminou. Gente, como é precioso isso, viver no meio de um povo que se decepcionou com Deus, de um povo que está ali na murmuração, na reclamação, e ainda assim você se manter fiel a Deus. Essa é a nossa geração, pessoal. As pessoas falam de Deus como se Deus fosse seu empregado. Elas vivem mandando em Deus: faça isso, Deus, faça aquilo outro. E nesse tempo em que todo mundo fala tanta coisa, você não se decepcionar, você não se contaminar, é desafiador. Nós podemos sim, só que infelizmente, muitas vezes nós somos os primeiros a falar. Isso aí não tem jeito, isso aí não funciona, já tentei, aquela igreja, aquele pastor, sempre alguém é culpado, gente. A gente não enfrenta os desafios que tem para enfrentar e joga para cima do outro a responsabilidade. Caleb não se contaminou. Caleb foi diferente. Se você quer um resultado diferente da maioria, gente, é preciso ser diferente da maioria. A maioria justifica, a gente faz. A maioria reclama, a gente inventa, a gente dá um jeito, a gente supera. A maioria diz que não pode, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Há um jeito. A gente não fica parado assistindo a vida acontecer. Nós somos protagonistas da própria vida. A gente se levanta, crê no Senhor e vive. É sair dessa pasmaceira, desse lugar comum em que colocaram a gente e a gente ficou. Caleb não se contaminou. Nós passamos pela pandemia juntos, né? Mais juntos do que deveríamos. Mas passamos. E uma das coisas que a gente aprendeu foi se proteger. E é assim como a gente se protegeu na pandemia, do vírus, a gente precisa se proteger do desânimo. Sabe aquela pessoa que sempre para do teu lado para reclamar de alguém? Pastor, fulano não é brincadeira não, hein? Como é que é difícil fulano, hein, pastor? Não sei como é que o senhor aguenta. Irmão, você não precisa saber de nada, fique tranquilo. Se preocupe comigo não, se preocupe com você. Tem gente que se aproxima de você e fala: o que você está fazendo é difícil, né? Eu não aguentava fazer isso não. É para te desanimar, varão. Quando o cara começar a falar um negócio desse contigo, você vai repreendendo na mente: Deus tem misericórdia dele, Jesus. Leva ele para longe, Senhor. Ou muda esse sujeito, ou tira ele daqui. Porque não pode deixar um cara desse perto de você. Eu faço isso, meu irmão. Provavelmente já fiz contigo também, quando você veio murmurar comigo. Ué, vou mentir para você? É a vida. A gente muitas vezes fica nesse processo de autocomiseração. Poxa vida, ninguém me deu um abraço, pastor. Poxa, eu queria tanto um abraço. Pede um abraço, varão. Pede, fala comigo. Vem cá, pastor, me dá um abraço aqui. Estou todo suado. Eu abraço você suado. Vai ser uma maravilha. Aquele abraço escorregadio. Acaba essa carência louca. Nunca mais vai ficar carente. Toma aquele abraço todo molhado e está resolvido o problema. Tem que
parar com essa coisa, gente. Não se contamine com a murmuração. Não se permita ser mais um que adotou para si o fracasso como padrão de vida. A gente não se acomoda, a gente fracassa sim, mas a gente levanta e continua lutando. E a gente cai de novo e se põe de pé até a vitória final em Cristo Jesus. Essa é a vida que a gente quer para a gente. E o texto, ele se encerra no verso 13, dizendo assim, ó. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Verso 14 fala, portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Se a gente quer fazer a vida valer a pena, se a gente quer viver para valer, a gente tem que enfrentar essa vida pela fé. O nome do lugar é Kiriat Arba. É um lugar em que tem um maioral, que tem um sujeito que é o grandão lá, que manda em tudo. E Calebe, ele entra naquele lugar e ele transforma aquele lugar. O nome daquele lugar se torna então Hebrom, porque mudou. A vida de Calebe muda aquele lugar. Ele não entra naquele lugar para ser como quem estava lá. Ele entra lá em nome do Senhor, para que aquele lugar fosse transformado. Talvez esse seja o nosso problema. As vitórias que nós temos nos torna como quem estava no lugar que Deus nos deu. Se você foi aprovado, meu irmão, para um concurso público, você vai para esse lugar, para ser o melhor funcionário público que já teve nesse lugar. Se você faz uma prova para entrar numa empresa privada, você vai ser o melhor funcionário dessa empresa. Se você alcança algo e empreendendo, você vai ser o melhor empreendedor que já teve nesse país. Se você vai para o ministério pastoral, você vai ser o melhor pastor que esse mundo já teve. Esse é o pensamento, é isso que a gente tem que trazer com a gente, esse espírito de excelência, de viver da fé. Eu não tenho todos os elementos, mas eu creio que se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele tem coisas grandes para a minha vida. Entenda isso. E nós ficamos o tempo todo dizendo, meu tempo já passou, pastor, meu tempo ainda não chegou, e nós estamos hoje aqui junto com Calebe, 85 anos, e a última imagem dele não é a imagem da Elizabeth II, na beirada da lareira, empossando a primeira-ministra. A última imagem dele, aos 85 anos, é subindo para uma cidade grande e fortificada, onde haviam gigantes, e ele para lá está subindo para guerrear, para conquistar, para receber. Qual é a última imagem que nós vamos deixar quando chegar a nossa hora? Aqueles que vão para a guerra, aqueles que vencem, que alcançam, que atingem, ou aqueles que são esquecidos porque nada fizeram, nada alcançaram, nada quiseram? Qual a imagem que a gente vai deixar? Calebe, gente, é alguém como eu e você, com falhas, defeitos, problemas, mas alguém que escolheu viver. E viveu durante muitos anos. E alcançou, e possuiu, e atingiu propósitos, e fez valer a pena. Não há diferença. A diferença é que ele quis. E será que a gente quer também? Calebe foi alguém marcado pela capacidade de acreditar em Deus. Ele creu. E a partir dessa fé, tudo aconteceu na vida dele. Você tem crido no Senhor? Você já abriu seu coração para Ele? Não adianta a gente também almejar as coisas e não começar a estruturar como deve ser estruturado. Tudo começa a partir do que eu creio. Calebe creu que Deus podia introduzi-lo na terra prometida. E durante 45 anos essa fé o alimentou. Essa fé o alimentou no deserto, essa fé o alimentou nas batalhas, essa fé fez com que ele prosseguisse quando outros voltaram atrás, essa fé deu a ele força para lutar só mais um dia, essa fé, em alguns momentos, fez com que ele não desanimasse e não se tornasse mais um. A diferença foi a fé no Senhor Deus. E é isso que faz diferença e que faz a vida valer a pena. É onde a gente endereça a nossa fé. Onde está a nossa fé? Se você que chegou aqui nunca entregou sua vida a Jesus,